Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast nesta quinta-feira, dia 16 de novembro. Estamos neste momento com 24 graus na capital federal e, como de costume, a gente vai abrir o nosso espaço de informação e conhecimento com as breves notas antes da gente entrar nos nossos temas de hoje. Ontem foi feriado da Proclamação da República e se tem muito pouco para comemorar a respeito da data. O que se observou, pelo menos eu dei uma espiada nas redes sociais, o povo continua com aquela máxima de nutrir um patriotismo pautado no nada, né? Pautado na camisetinha amarela, na bandeirinha, no cantar o hino, mas com profundidade mesmo, eles não sabem nem o que estão fazendo ali, a não ser um circo. E me surpreendeu observar alguns políticos, né, usufruindo, gastando do dinheiro público para fazer politicagem internacional. Primeiro foi o nosso governo Lula, que está bancando o marketing para a eleição do candidato da esquerda na Argentina, né? E ontem eu vi um vídeo onde tinha lá uma pequena comitiva, né, nos Estados Unidos, né, encabeçado pelo Magno Malta e pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Eles viajaram em comitiva para os Estados Unidos para contar para os políticos de direita nos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil, como se os políticos norte-americanos não tivessem os problemas deles para resolver, né, as politicagens deles para fazer lá, eles vão querer influenciar aqui. Quer dizer, como é que a gente diz? É bem como um ex-presidente falou: aqui no Brasil a gente troca o bolo, mas as moscas é sempre as mesmas, né? Esses nossos pseudo-políticos de direita, eles fazem exatamente aquilo que criticam, que é esbanjar dinheiro público para nada, para fazer politicagem, para passear, né? Nós temos uma comitiva de deputados federais que foram para a Argentina para dar apoio para o Javier Milei. O que nós temos a ver com a eleição da Argentina? O que nós podemos influenciar? Assim como nós não queremos que ninguém influencie aqui, eles lá da mesma forma. Mas os nossos políticos, com todos os problemas que tem aqui, eles ainda arrumam dinheiro público para ir passear e fazer politicagem internacional. Caso do PT apoiando o candidato de esquerda lá e os nossos deputados ditos de direita, né, também fazendo suas politicagens internacionais aí com dinheiro público. Uma outra nota: o governo Lula decide que mercados só podem abrir aos domingos e feriados com autorização de sindicatos. Haja intervenção do Estado nas relações de trabalho, né? Relação de trabalho, quem deveria autorizar ou desautorizar, isso aí é um acordo entre empresário e trabalhadores. Mas não, aqui no Brasil, como a gente vive na republiqueta socialista dos sindicatos unidos, né, o sindicato tem poder para intervir nessa relação. Eu li um comentário que eu achei bastante pertinente dentro da nossa realidade de redes sociais, de influencers e
outros bichos que aparecem por aí, que eu achei bastante interessante. Nós temos duas coisas, duas palavras, dois termos, que são muito usados, pelo menos nas redes sociais, que é o cancelamento, né, e o lacrar, a lacração. Né? Pois bem, cancelamento é quando a pessoa é colocada em ostracismo, é deletada, é enxovalhada da rede. O cancelamento surgiu da famosa fofoca, que existe desde os tempos dos homens das cavernas. O problema é que hoje qualquer Zé Mané com uma rede social, um celular na mão, pode inventar ou distorcer um fato para sujar a imagem de alguém, principalmente se esse Zé Mané for de esquerda, pois daí tem permissão para lacrar, ao contrário de quem discorda da esquerda, que daí sim, nesse caso, é considerado fake news. Ou seja, o fofoqueiro de esquerda, tudo que ele fala é verdade. E o fofoqueiro da direita, tudo que ele fala é fake news. E aí a gente fica nesse debate infinito para saber quem é que tem a verdade, quem é que é o mentiroso, quem é que é o honesto, e não se chega a lugar nenhum. Esses são os filhos da geração Z. Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania instalou o programa Pontos de Apoio da Rua, com a sigla PAR, que destinará recursos públicos para a implantação de espaços públicos de apoio e atendimento às atividades de cuidado e higiene pessoal da população em situação de rua. A medida está publicada no Diário Oficial da União de hoje, dia 16. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os pontos de apoio serão instalados em cidades com mais de 500 mil habitantes e oferecerão serviços para a guarda de bens e de pertences, informações e cuidados básicos de saúde e higiene pessoal, voltados para a população em situação de rua. Os locais também disponibilizarão equipe para orientar os usuários sobre outros direitos e serviços. Para variar, o Brasil sempre enxugando gelo. Né? É a glamorização e o vitimismo da miséria criada pelo sistema político, né? Confirmando que o sistema promove a miséria, né? Mas não se combate a miséria. Se dá condições para a miséria se manter. Não se ataca a causa. Apenas se remedia, se dá um agradinho, se dá uma bolsinha. Agora vai ter ponto de apoio para morador de rua tomar banho, vai ter médico, vai ter assistente social, como se isso fosse resolver o problema. A classe política, principalmente a esquerda, socialista, social-democrata, eles criam problemas, mas eles não resolvem os problemas, porque os problemas que eles criam favorecem a eles. Um povo miserável, sem cultura, sem conhecimento, que apenas pensa em sobreviver, vai combater o poder deles, a corrupção deles, as más intenções deles, de que maneira? Essa é a máxima do socialismo. Crie miséria e se mantenha no poder. Aqui, todo mundo reclama do PT, reclama dos petistas, reclama, né? E nós temos aí, já estamos, acho que com as 2 gerações aí de pseudo-experts em combater o petismo e a sua militância de esquerda, né? Aqueles que se acham os superentendidos
em debater e ganhar debates de petistas e esquerdistas em geral. Todos formados aí, todos orientados e formados nos EADs do falecido Olavo de Carvalho, influencers de direita, né, em políticos de direita, mas que pobres. Eles acham que são contrários ao sistema, mas eles praticam todos os cacuetes que eles foram ensinados pela esquerda. Né? E então as pessoas ficam pensando, mas existe algum raio-x, alguma tomografia de um petista, de um esquerdista que eu possa me orientar para separar o joio do trigo? Existe esse exame. Primeiro, petistas e militantes da esquerda em geral, que se prezam, primeiro, não são católicos, não são protestantes, não são judeus e também não são ateus. Esquerdista segue uma religião própria, mística, dogmática, ainda que secular ao mesmo tempo, sem contradição. Mística porque sua visão metafísica ela é transcendental. Não está fundamentada na realidade objetiva, não acredita nos particulares, tem aversão ao indivíduo que Aristóteles nos apresentou com seu princípio da identidade, da causalidade e da não contradição. Dogmática, porque se baseia na imposição coercitiva de um punhado de mentiras que quem as desafiar pode morrer fuzilado num paredão. Basta que o tirano determine arbitrariamente a sua execução. No nosso caso aqui, quando alguém enfrenta a esquerda, ela acaba indo para o paredão do STF. Né? Então aí a gente não... Ele é assassinado pelo judiciário a serviço do poder da esquerda. Secular, porque sua transcendência não é divina, ainda que seja revelatória, através das palavras de suas autoridades que interpretam o Manifesto Comunista de Marx, os Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci, ou os pensamentos dialéticos de Hegel ou dos filósofos intelectuais da Escola de Frankfurt. Petistas, esquerdistas não prometem a salvação ou o paraíso na eternidade. Eles apenas prometem que a salvação e o paraíso virá no futuro. Um futuro que, como disse Galeano na sua poesia sobre o horizonte, nunca chega, mas vale a caminhada eterna ao seu encontro. Petistas, esquerdistas são antisionistas, concorrem com os altruístas cristãos, pois com eles disputam o mercado das indulgências. A igreja tenta angariar fundos pelo convencimento e os petistas usando a coerção estatal. Lula se alia ao que há de pior no mundo. Para alguns, o eixo dos países malevolentes dirigidos por tiranias socialistas ou teocráticas, caso da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, do Irã, e agora mais recente ao grupo Hamas. Lula condena Israel e os Estados Unidos sempre que pode, mesmo sem motivo real. A questão é que tudo que é capitalista e que ainda tem algum resquício de direita conservadora, desde a fundação de qualquer partido de esquerda, está lá num asterístico
no rodapé da página do Estatuto Partidário. Combater o capitalismo e os países que dele, os países que praticam capitalismo e conservadorismo vão contra totalmente a postura de qualquer partido de esquerda, marxista, progressista. Lembre-se que somos governados por escroques sacados da prisão por um golpe judicial aplicado pelos indicados, pelos réus para julgá-los. Aqui no Brasil temos um estranho caso no qual, se fores roubado e ligares para denunciar, serás atendido pelo ladrão. Por incrível que pareça, quando o roubo, o crime, ele é protegido pelo próprio judiciário, o que a gente pode pensar, né? A que ponto chegamos? Isso não é exagero. Já foi afirmado e reafirmado. Roubar celular não é crime. Roubar celular não dá cadeia, não dá inquérito. No máximo, uma audiênciazinha de custódia. Hoje nós temos furtos de todas as... de tudo que você pode imaginar, até de cabo de energia. Alguém vai preso? Não. No máximo, uma audiênciazinha de custódia e o cidadão está na rua. Como já se cansa de observar aqui mesmo, na capital federal, gente que rouba cabo de energia, a polícia pega, leva e o judiciário solta. Então, quando o próprio judiciário não ajuda a combater o crime, a punir criminosos, é porque a coisa está para lá de complicada. Vamos para a nossa pauta de hoje. Nós temos aqui no Brasil, a gente é de uma falta de originalidade tremenda. Se quem está no poder é democrata, conservador, de valores e práticas consideradas de direita, apoia o modelo norte-americano. Se é a esquerda progressista, marxista que está no poder, eles ou olham para a Venezuela, ou olham para Cuba, não podem mais olhar para a União Soviética, porque não existe mais, e olham também para a China. Tá? Então, o Brasil, ao invés de buscar um sistema político, um sistema de governança para a nossa realidade, eles tentam buscar um plágio em países que eles acreditam ser o referencial, né, o melhor dos mundos da direita ou da esquerda para o Brasil. Mas qual seria o melhor regime para o Brasil? Aquele que lhe garanta autodeterminação e lhe assegure desenvolvimento tecnológico e social. China ou Estados Unidos? Para chegar a isso, não poderá continuar com a economia desnacionalizada e concentrada, nem com suas políticas sendo determinadas por cartéis financeiros e econômicos. Então, o que se deve fazer? Para conceber algo próximo ao ideal, há que avaliar o que ocorre na prática. A parte as questões da tradição e da cultura, o regime e as políticas da China, por exemplo, têm obtido êxitos consideráveis na consecução dos objetivos nacionais, inclusive ombrear-se com as grandes potências e elevar o bem-estar social. Mas seu sistema pode ser criticado, entre outros aspectos,
por não estar evitando excessiva concentração de renda no setor privado, embora esta seja ainda muitíssimo menor que a das tradicionais economias capitalistas e suas dependências periféricas. Tem se falado muito na ascensão econômica da China. Segundo novas estimativas do Banco Mundial, conforme o PPP, ou Paridade do Poder de Compra, o PIB da China já supera o PIB norte-americano, ficando ultrapassadas as que não atualizavam os dados desde 2005. Essas só o previam para 2019. Alguns números não fecham. Diziam que, pela paridade do poder de compra, o PIB da China equivalia em 2003 a 60% do PIB dos Estados Unidos. Ora, se aplicarmos as respectivas taxas de crescimento acumuladas de 2003 a 2013, 164% e 16%, resulta que o PIB chinês já superava o PIB dos Estados Unidos em 35% há 10 anos atrás. Ademais, o Banco Mundial não retrata as coisas com precisão, já que as estatísticas dos Estados Unidos superestimam o produto real e subestimam a inflação. Com a enorme financeirização da economia, parte significativa da renda não deveria ser considerada produto real. Os gastos militares astronômicos, e nisso os Estados Unidos batem de longe qualquer país, não representam algo que possa ser contado se adotarmos um critério de bem-estar ao valorar a produção econômica. Há mais considerações denotativas de que os aspectos qualitativos têm importância bem maior que cifras monetárias do PIB. Um dos feitos do regime chinês, por exemplo, foi tirar mais de 600 milhões de pessoas, 3 populações do Brasil, da linha da pobreza, em apenas 10 anos. Outro tem sido a elevação dos salários reais acima do crescimento da produtividade. Norton Seng, especialista brasileiro em assuntos chineses, destaca a qualidade da educação e que a ênfase no emprego de engenheiros na administração tem viabilizado planejamento capaz de promover o emprego de centenas de milhões de pessoas em atividades de crescente conteúdo tecnológico. Ora, isso requer eficientes infraestruturas urbanas, de transportes, de telecomunicações. E o nosso especialista em assuntos chineses, o Norton Seng, ainda acrescenta: tudo meticulosamente planejado, das fronteiras agrícolas até os grandes centros habitacionais, com toda a infraestrutura necessária para comportar adequadamente e sem maiores conflitos sociais a sua gigantesca população, com complexos viários compatíveis com o crescimento exponencial de suas cidades, em harmonia com o crescimento das várias demandas. Muitos observadores espantam-se com o fato de, mesmo após mais de 30 anos seguidos, até 2012, ou seja, 11 anos atrás, com média acima de 10% ao ano, as taxas de crescimento do PIB chinês ainda estarem elevadas, acima de 7% ao ano. Não obstante, a estagnação reinante nos Estados Unidos, Europa e Japão
desde 2008. A ideologia faz alguns crerem que a economia obedece às leis inexoráveis e independentes da política. Esses prevêem crise agora na China, diferentemente dos chineses. Penso que só há crise em países em que assim deseja o sistema de poder nele dominante. A meu ver, o capitalismo caracteriza-se pela ilimitada concentração do poder financeiro e político nas mãos de pequeno grupo de famílias e indivíduos. Na medida em que a China não seja, pelo menos por enquanto, um país 100% capitalista, as tendências de crise que ali surjam podem ser afastadas sem dificuldade, pois detendo-se poder sobre as finanças e havendo vontade política, estas podem pôr a economia em rumo certo. Os seguidores de Norton, os seguidores de Deng, admitem que o desenvolvimento econômico obtido desde o final dos anos 70 não teria sido possível sem ter havido Mao Tse-tung, sob cuja direção a China, além de conseguir alimentar a população superior ao 1 bilhão de pessoas, construiu significativa indústria pesada e colocou a China entre as grandes potências militares e nucleares. Após 1978, o Estado continuou a dirigir a economia e permaneceu com sua maior parte estatizada, além de manter o controle do sistema financeiro, mas abriu grandes espaços para o crescimento de capitais privados nacionais e admitiu investimentos diretos estrangeiros de grandes corporações transnacionais. Isso, entretanto, foi feito em condições diametralmente opostas às que prevalecem no Brasil, especialmente a partir de 1954 e 1955. Enquanto o governo egresso, que derrubou o presidente Vargas em 1954, propiciou aos pretensos investidores transnacionais ganharem capital no país e esvaziá-lo dele, controlando o mercado brasileiro e recebendo subsídios escandalosos, o planejamento central chinês fez as transnacionais cumprirem condições que levaram à absorção e à melhora de tecnologias estrangeiras. Na China, os investimentos diretos estrangeiros são submetidos a regras rigorosamente aplicadas, pois o sistema político ali não depende de campanhas eleitorais influenciadas por dinheiro privado ou estrangeiro. E quais as regras essenciais? Não se trata somente de favorecer as produções intensivas de tecnologia, poupadoras de matérias-primas, sobretudo locais e menos nocivas ao ambiente. É exigido, quanto à propriedade, haver associação com capitais chineses e ser assegurada transferência de tecnologia à China. Em geral, próxima a uma fábrica de empresa transnacional encontra-se uma empresa controlada por capital chinês, replicando a mesma produção e inovando-a para torná-la mais competitiva. Já no Brasil, desperdiçam-se os investimentos públicos em ciência e tecnologia na proporção da ausência de empresas nacionais em competição no mercado. E exponenciam-se as consequências da subordinação às transnacionais estrangeiras. Preços absurdamente altos, transferências de ganhos ao exterior sob todas as formas, endividamento acelerado por taxas de juros abusivas, política e administração corrompidas. Não nos devemos iludir com as estatísticas,
de sexta ou sétima maior economia do mundo. Para começo de conversa, o grosso do PIB aqui gerado não pertence a brasileiros. E o que resta para estes está muito mal distribuído. Além disso, pelo critério da paridade do poder de compra, o Brasil cai para a nona economia do mundo. Nona. Mais importante, o crescimento não decorre de ganhos qualitativos, mas sim da ocupação de parte dos imensos espaços territoriais e da exploração desmedida de recursos naturais, tanto na agropecuária como nos minérios, tudo para servir a grupos concentradores estrangeiros. Desde o colapso econômico de 2007 e 2008, amplia-se a vantagem da China sobre as principais economias capitalistas, vinculadas à oligarquia financeira anglo-americana, porque a estagnação destas se acentua com infraestruturas físicas em deterioração, desemprego muito grande, implicando deterioração do capital humano e da infraestrutura social. Isso porque, diante da crise, o Estado, comandado pela oligarquia financeira, só trata de socorrer os bancos e apenas adia novas bolhas de crise. Pois o dinheiro fica nos bancos ou é aplicado em mercados especulativos e títulos públicos. E o Estado vai falindo, mesmo sem investir o que deveria na economia real ou em favor dela, diretamente ou através de empréstimos para a produção. Se o Estado tem real poder sobre a economia, se deseja que a sociedade eleve seu padrão de vida, se dispõe de quadros que sabem o que fazer, qualquer crise financeira pode ser debelada e a casa arrumada. Dívidas podem ser simplesmente canceladas e novos mecanismos monetários e de crédito instituídos. A finança, portanto, é algo que sempre pode ser posto em ordem, de uma vez por decisões políticas, enquanto que são necessários decênios para construir estruturas e infraestruturas econômicas e sociais, bem como ativos tecnológicos para viabilizar níveis adequados de produção e de atendimento às necessidades da sociedade. Em suma, dinheiro e crédito criam-se à vontade, com ou sem lastro, só com impulsos nos computadores. Já atender adequadamente à demanda, sem reprimi-la, por bens e serviços reais, depende de bem mais que isso. Há mais de 100 bilionários na China. O Brasil mostra 77 bilionários. Mas o PIB do país, além de não pertencer na maior parte a brasileiros, equivale a menos de 1/6 do PIB da China. Os 15 mais ricos do Brasil totalizaram 116 bilhões de dólares e os da China 79 bilhões. Entre os brasileiros, muitos pertencem aos mesmos grupos e famílias. Esse modelo chinês vem sendo analisado de perto, e já há algum tempo, pela cúpula do PT. O PT tenta buscar algumas ferramentas do modelo chinês para implementar no Brasil, já que eles viram que, infelizmente, o modelo de socialismo cubano, venezuelano, esse aí não gera muita riqueza e, por vezes, força quem está no poder a se envolver com grupos ilícitos, né? Como ocorre
na Venezuela, por exemplo, que é sabido e notório que o governo venezuelano ele é patrocinado pelo narcotráfico, né? Como pode também hoje um presidente de esquerda, um ex-guerrilheiro das Farc, a Colômbia estar recebendo algum tipo de retorno financeiro do narcotráfico também. O Brasil, a princípio, eles estão tentando buscar uma outra fórmula para gerar dinheiro, sem ser empobrecer ainda mais a população, né? Já que o nosso país hoje ele depende apenas de extrativismo e do agronegócio. O resto, se o resto fechasse, o Brasil literalmente poderia decretar a sua falência. Que na verdade nós já vivemos uma falência, pelo menos no papel, porque os números não aumentam. Agora imagine ser empresário. Todo mundo fala mal, principalmente a esquerda, fala mal do empresariado. O empresário é o porco capitalista, explorador do trabalhador miserável. Agora vocês imaginem ser empresário em um país onde o Estado aumenta de forma errada a carga tributária para fazer frente a crescentes despesas públicas, e os agentes públicos abertamente afirmam ser uma obrigação dos mais ricos pagar mais tributos para equilibrar o orçamento e beneficiar os mais pobres com políticas públicas. Como é que um empresário pode sobreviver? Na cabeça da esquerda, lucro é como se fosse uma mercadoria. E essa mercadoria fica só com o empresário. Não. O lucro, uma parte do lucro, por óbvio, fica com o empresário, mas a outra parte vai ser investida, vai ser gasta. E essa fatia que vai ser investida e gasta na empresa, para melhoramento da empresa, para aumento de produção, também vai acabar gerando benefícios para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Mas para a esquerda, lucro é como se fosse um diamante. O trabalhador rala demais, ganha de menos, e quem fica com o diamante é o porco capitalista do empresário. Uma autora chamada Ayn Rand, ela escreveu uma obra muito interessante chamada A Revolta de Atlas, que foi editado em 1957. E nessa obra a Ayn Rand elabora uma intrincada distopia na qual a sociedade passa a ser governada por um governo totalitário que exerce controle absoluto sobre a economia e a vida das pessoas. Ela escreveu isso em 1957, de uma forma romanceada. O problema é que o romance que ela escreveu, a gente já está vivendo grande parte dele nas últimas décadas, diga-se de passagem. Na obra, o governo impõe coercitivamente a equidade na sociedade, de modo que os empresários mais bem-sucedidos são obrigados a contribuir cada vez mais com recursos para a execução de políticas redistributivas. Diante dessa opressão, os indivíduos talentosos optam por abandonar a sociedade e construir uma comunidade secreta, na qual podem conduzir as suas vidas de acordo com seus próprios valores. Como resultado dessa greve de produtores, acentua-se o declínio econômico provocado pelo próprio governo,
até o ponto do total colapso da sociedade. A provocação inicial parece dizer respeito à obra A Revolta de Atlas, mas na verdade faz referência ao Brasil, que repete com semelhança surpreendente o roteiro da ficção de Ayn Rand. Para o atingimento das metas do recém-aprovado arcabouço fiscal, que instituiu mecanismos de controle do endividamento público, o governo federal tem promovido diversas alterações na legislação tributária, com o objetivo de aumentar a arrecadação. O problema do governo é mais dinheiro. Mais recentemente, os esforços para aumentar as receitas da União se intensificaram. Isso porque em um espaço de apenas 4 dias, no mês de agosto de 2023, o governo federal, no dia 31 de agosto de 2023, publicou a medida provisória 1185 para alterar no âmbito federal o tratamento fiscal conferido aos incentivos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, concedidos pelos estados. Com essa medida, o governo estima arrecadar 35 bilhões até 2024. Na mesma data, 31 de agosto, encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.258, que revoga a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Com a conversão do projeto de lei, o governo estima arrecadar mais 10 bilhões e meio. No dia 29 de agosto, encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.173, que dispõe sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no Brasil em aplicações financeiras, entidades controladas e trustes no exterior. Com a conversão do projeto em lei, o governo estima arrecadar mais 7 bilhões. Em 28 de agosto, publicou a medida provisória 1184 para alterar as regras de tributação dos fundos de investimento. Com essa medida, o governo estima arrecadar mais 13 bilhões. Como se vê, o governo federal projeta retirar dos contribuintes mais 66 bilhões de reais somente no ano de 2024, com apenas 4 medidas, que continuarão produzindo efeitos nos anos seguintes. Para além da constitucionalidade e da legalidade questionáveis de vários pontos dessas propostas, os quais gerarão um grave estado de insegurança jurídica, merece destaque a abordagem utilizada pelas autoridades públicas para validar politicamente, perante a opinião pública e o Congresso Nacional, alterações tributárias tão impactantes. Com frequência observa-se manifestações dos gestores públicos e políticos alinhados à atual gestão federal, no sentido de que a cobrança de mais impostos sobre certos contribuintes ou operações corrigiria um problema moral, já que os ricos sempre se beneficiam da possibilidade de realização de planejamentos tributários, ao passo que a renda dos mais pobres é proporcionalmente mais impactada pela carga tributária. Para essa corrente de pensamento, tal como se verifica na distopia da obra A Revolta de Atlas, os ricos no Brasil teriam uma responsabilidade moral de entregar mais recursos, mais dinheiro para o Estado, que por sua vez teria a função de redistribuir tais recursos para as demais camadas da população, mediante alguma forma de incentivo ou benefício concedido pelo próprio Estado. Em outras palavras, no Brasil, caberia à legislação tributária o papel de catalisar a justiça social redistributiva.
Essa perspectiva ficou recentemente em evidência após o anúncio da correção da tabela do imposto de renda e da ampliação da faixa de isenção. O governo federal estimou que essa alteração reduziria a receita da União em 3,2 milhões ainda em 2023, mas que tal perda seria reduzida pela criação de um mecanismo de tributação de bens e direitos mantidos por brasileiros no exterior. Trata-se da materialização jurídica da orientação política de que, para o pobre pagar menos tributo, o rico tem que pagar mais tributo. Ao mesmo tempo, não se verifica entre os defensores desse modelo de justiça social um envolvimento equiparável nas discussões sobre a redução das despesas públicas, para que aumentos de carga tributária se tornem, no mínimo, evitáveis. De acordo com o levantamento do Tesouro Nacional, as despesas do governo federal aumentaram 19% em 2021, 2,7 trilhões de reais, ou 30% do PIB. Para 2022, de 2 trilhões e 700, passou para 3,2 trilhões, ou 32,7% do PIB. Quer dizer, arrecadar mais, sempre. Gastar menos, jamais. A despeito desse alarmante crescimento das despesas públicas sobre a gestão anterior, o atual governo federal não dá indícios na comunicação com a população de que priorizará uma revisão das despesas como forma de buscar um equilíbrio no orçamento e controlar o endividamento. Pelo contrário, as medidas adotadas agora, em agosto último, que se somam a diversas outras implementadas desde o início do ano, demonstram aquilo que já se afirmou. Primeiro, que o foco será o aumento da carga tributária. Segundo, que a legitimação política dessa opção reside no discurso de promoção de uma justiça social que exige do rico o pagamento de mais tributos. Ainda que pertencente ao gênero da ficção, a obra A Revolta de Atlas antecipa uma série de consequências decorrentes dessa concepção de justiça social redistributiva que se verifica na prática em razão de alterações na legislação cada vez mais agressivas. Insegurança jurídica, redução da capacidade de investimento, em particular com a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias e processos, interrupção da geração de novos postos de trabalho e inibição do empreendedorismo, e principalmente e consequentemente gerando uma verdadeira quebradeira no empresariado nacional. Se em A Revolta de Atlas a reação dos indivíduos mais produtivos e talentosos ao avanço das medidas governamentais sobre as atividades econômicas é abandonar a sociedade, no Brasil de 2023, a alternativa de curto prazo das empresas é buscar criativamente soluções para obter resultados positivos em suas atividades, a despeito dos inúmeros obstáculos criados pelo governo. Todavia, em um horizonte mais amplo, a resposta provavelmente se dará por meio do apoio consistente a candidatos para mandatos políticos, cuja visão política priorize o fomento da liberdade econômica e a indispensável revisão das despesas públicas. E para concluir, as críticas às alterações da legislação tributária promovidas pelo governo com o objetivo de sanear as contas públicas não se destinam a defender qualquer tipo de privilégio para os mais ricos às custas dos mais pobres. Muito pelo contrário,
defende-se que os agentes econômicos privados tenham mais liberdade para investir e empreender, de modo a se gerar mais prosperidade para todos, mais inclusive do que poderia ser alcançada por qualquer medida redistributiva. Pois bem, temos vários exemplos de ficção, através de livros, filmes, que à época do seu lançamento, na década de 40, na década de 50, na década de 60, que 60 anos, 70 anos depois, a sociedade vem praticando com a maior normalidade do mundo, como se fosse algo, faz parte da evolução da sociedade a gente ter um estado que só falta controlar o número de suspiros que a gente dá por dia, que controla tudo e todos, que gera miséria, mas não consegue achar uma solução para tirar a sociedade da miséria. Então, muito se aprende, muitas respostas se encontram, quase que de forma profética, em muitos livros, em muitos filmes, em muitos artigos escritos há 60, 70 anos. Não que os seus autores fossem visionários, mas eles tinham um conhecimento profundo a respeito de questões políticas, econômicas, sociais, filosóficas, que conseguiram, naquele momento, quase que fazer uma previsão da nossa realidade atual. Nunca acredite em influencers ou experts formados na internet ou por cursinhos de EAD da moda. Acredite em quem realmente tem conhecimento profundo dos assuntos e que foram buscar nas reais fontes de informação e não nos debates infindados entre lacradores e cancelados que temos diariamente na internet, onde as pessoas elegem quem tem a verdade, quem está mentindo e vice-versa. Muito bem, 20 horas 25 minutos, o Bunker Podcast desta noite fica por aqui. Eu retorno sábado com novas pautas no nosso espaço de conhecimento e informação de qualidade. Uma boa noite a todos e até lá!